Depois de muito esperar, a NASA finalmente liberou todas as imagens do 3I Atlas. A cada novo quadro divulgado, a aparência do objeto interestelar fica ainda mais intrigante, onde vimos de tudo: variações sutis de brilho, mudanças abruptas na direção dos jatos e uma geometria que desafia os padrões dos cometas tradicionais. De acordo com as imagens, a agência espacial foi categórica: ele é realmente um cometa. Durante uma conferência, a NASA liberou essas imagens que aproximam bastante o 3I Atlas, dentro do que os equipamentos conseguem aproximá-lo em resolução. No vídeo de hoje, vamos entender e ver as imagens divulgadas do 3I Atlas pela NASA. Pausa bem rápida no vídeo só para pedir a você para deixar a inscrição aqui no canal. Estamos perto do 1 milhão aqui no YouTube, no Mistérios do Espaço. Então, se você gosta do conteúdo que eu faço aqui para o canal, convido você a deixar a inscrição aqui embaixo. É rápido e fácil. Bora pro vídeo. Obter uma boa resolução do núcleo do 3I Atlas é um desafio que começa pela distância colossal em que esse objeto se encontra. Mesmo nos momentos mais favoráveis de aproximação, ele permanece tão longe da Terra que seu tamanho aparente no céu, o chamado diâmetro angular, é minúsculo. Para os telescópios, isso significa tentar enxergar algo que ocupa poucos pixels no detector, quase como tentar distinguir detalhes de um grão de areia observado a quilômetros de distância. Outro ponto crítico é que o núcleo em si é extremamente pequeno. Diferente dos planetas ou luas, os cometas têm núcleos que variam de poucos quilômetros de diâmetro, o que torna a observação a longa distância uma tarefa muito complicada. Quando combinamos um telescópio e um cometa que está numa distância muito grande, aí a resolução fica bem prejudicada por causa do diâmetro angular. Além disso, o núcleo sempre está envolto por uma coma brilhante, formada pela sublimação de gases e partículas de poeira à medida que o objeto se aproxima do Sol. Essa nuvem difusa funciona como uma cortina luminosa ao redor do núcleo, espalhando luz e borrando os detalhes mais finos. Por mais que técnicas de processamento sejam aplicadas para tentar remover ou minimizar essa coma, sempre sobra um nível de difusão que mascara o núcleo real. Outro fator que complica ainda mais é a atividade imprevisível do 3I Atlas. Diferente dos cometas tradicionais, cuja evolução é relativamente conhecida, objetos interestelares podem liberar jatos assimétricos, partículas grandes e fluxos irregulares de material. Essas estruturas criam padrões complexos no brilho observado, transformando a imagem em uma mistura de fontes sobrepostas, que dificultam identificar onde exatamente o núcleo se encontra. Também precisamos considerar que, devido à distância, a resolução angular dos instrumentos é limitada pela própria física da ótica. Mesmo telescópios gigantes, com espelhos de 8 a 10 metros, possuem um limite teórico de resolução definido pela difração da luz. No fim das contas, a soma da grande distância, o diâmetro angular minúsculo, a coma brilhante e limitações instrumentais faz com que seja um desafio ver um núcleo em alta resolução. E essa dificuldade em observar diretamente o núcleo leva a outro ponto intrigante. Como então estimar a massa de um objeto tão distante e encoberto pela sua própria atividade? Aqui entra uma das técnicas mais interessantes da dinâmica orbital. Mesmo sem ver o núcleo com clareza, os astrônomos conseguem medir como o 3I Atlas reage aos próprios jatos de sublimação, que em cometas comuns produzem acelerações perceptíveis. No caso do 3I Atlas, porém, algo chamou a atenção imediatamente. Seu desvio não gravitacional era surpreendentemente pequeno, quase desprezível. Isso significa que, embora ele esteja liberando gás e poeira, esses jatos não são capazes de alterar significativamente sua trajetória. Para um cometa, isso é como observar um foguete acender os motores e o veículo praticamente não se mover. A única explicação plausível é que o objeto tem uma massa muito maior do que a esperada para o nível de atividade registrado. E baseado nesses efeitos quase imperceptíveis, os astrônomos chegaram a uma conclusão de que o 3I Atlas tem pelo menos 33 bilhões de toneladas de massa. Essas estimativas também
colocam o núcleo em aproximadamente 5,6 km de diâmetro. Mas as imagens reveladas pela NASA no último dia 19 de novembro deste ano de 2025 representam o ponto alto da campanha de observação mais abrangente já realizada para um objeto interestelar. Pela primeira vez, uma dúzia de missões ativas da agência, espalhadas pelo espaço profundo e na superfície de Marte, acompanhou simultaneamente o 3I Atlas, oferecendo um mosaico incomparável de perspectivas. Cada instrumento, com sua sensibilidade particular, capturou um fragmento essencial desse visitante vindo de outra estrela, compondo um retrato complexo e dinâmico de sua aparência ao longo dos últimos meses. Os primeiros registros apresentados no novo pacote remontam ao início da trajetória do cometa pelo Sistema Solar, ainda em julho, quando Hubble foi acionada para confirmar as características do objeto recém-descoberto. Suas observações revelaram uma coma delicada e assimétrica, enquanto a cauda começava a se formar de forma intrigante. Pouco depois, em agosto, o James Webb entrou em cena, examinando o cometa no infravermelho e identificando assinaturas químicas importantes, mesmo sem fornecer detalhes finos do núcleo por causa da distância extrema. Mas nenhuma dessas capturas se compara ao impacto causado pela nova imagem registrada da HiRISE, a câmera de alta resolução a bordo do orbitador de reconhecimento marciano. Feita quando o 3I Atlas passou a cerca de 30,6 milhões de quilômetros de Marte, essa se tornou instantaneamente a imagem mais próxima já obtida de um objeto interestelar por uma sonda planetária. Apesar do núcleo continuar invisível aqui, a definição da coma e dos jatos mostrou texturas e assimetrias que nenhum outro instrumento já havia capturado. Um marco histórico da astrofotografia interplanetária. A missão MAVEN, observando em ultravioleta, identificou emissões que ajudam a rastrear a composição do 3I Atlas. As espaçonaves Lucy e Peach, ambas em trajetórias rumo ao cinturão de asteroides, também renderam imagens valiosas. A Peach registrou 4 observações entre 8 e 9 de setembro. Mesmo instrumentos não dedicados à observação de cometas mostraram ser capazes de complementar a campanha. O conjunto de dados divulgados também destacou o papel essencial do Sistema Atlas, responsável pela descoberta inicial do cometa no Chile em 1º de julho. A partir desse marco, o Hubble, o Webb e o SPHEREX contribuíram com imagens e espectros que permitiram rastrear a evolução do 3I Atlas conforme ele se aquecia gradualmente ao se aproximar do Sol. Cada novo registro, desde julho até novembro, ajudou a reconstruir a linha temporal da atividade do cometa e seus padrões incomuns de sublimação. De qualquer forma, todos esses registros divulgados neste último dia 19 de novembro mostram como o 3I Atlas é aquilo que sempre acreditamos ser, um cometa. E claro, essa campanha de observações não acabou e vai seguir até o cometa de fato sair do Sistema Solar. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!